Queria mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui que eu tô na mão aqui é a cabeça de um que estava taxidermizado, que estragou e a gente guardou. Esse aqui é um Melanopheles, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Vocês vão ver que eles têm uma variação na coloração do bico e na plumagem, tá? Isso tem a ver com a classe etária do animal. Conforme ele vai ficando mais velho, ele vai mudando a coloração. As aves têm, isso é bem legal. A gente pode ter mudança na plumagem e na feição do animal externo com a maturidade, ou também tem espécies que têm dimorfismo sexual. Nesse caso, eles não têm dimorfismo sexual, não consigo separar macho e fêmea pela plumagem, mas eu consigo separar se ele é um bicho jovem ou um bicho adulto. E às vezes até em que fase da vida ele está, quantos anos, porque às vezes ele leva 6, 7 anos para ficar com a plumagem definitiva adulta. O pinguim já nasce com uma plumagem, também não consigo diferenciar os sexos, né? E aí, 1 ano e 4 meses depois ele faz a primeira muda e fica com a plumagem adulta. Então vai ser um adulto desde aquele segundo ano de vida ali até os 20, 30, 40 ele vai ter aquele tipo de plumagem, tá? Agora tem espécies que a gente tem variação na cor entre o macho e a fêmea. Por exemplo, pega um quiriquiri, que é um falcãozinho muito comum aqui, tu pega o macho e a fêmea, eles têm um padrão de coloração diferente. No dorso das asas, a cor, a cauda, então tem várias diferenças, tá? Aqui, ó, eu tenho as duas famílias que são as mais representativas para nós aqui, ó. Diomedeidae e Procelariidae. E aí tenho o maior representante dos Procelariidae, os Procellarídeos, que é o petrel gigante. Tem duas espécies desse gênero aqui, que é o Macronectes. Quando jovens, eles são muito parecidos, tá? É o petrel gigante de bico verde e o petrel gigante de bico vermelho. Por quê? Porque quando eles estão nessa fase que ele é todo marrom escuro, o que diferencia eles é a ponta do bico, essa região que a gente chama de unha maxilar e unha mandibular. E essas placas que eles têm aqui no bico é uma característica dessa ordem. É isso que diferencia esses animais e eu consigo falar que eles são Procellariiformes. Não existe nem uma outra ordem de aves que vai ter esse tipo de placa no bico. Se a gente pegar um pinguim, uma gaivota, um João de Barro, um bentivício, se você olhar o bico deles, vocês vão ver que normalmente é uma capinha em cima e uma embaixo, tá? Então o revestimento do bico a gente chama de ranfoteca. Então a ranfoteca desses animais aqui ela é diferenciada em vários tipos de placas. Então o que caracteriza um animal para ele ser um Procellariiforme? O bico dividido nessas placas, que eu já vou falar para vocês os nomes, tá? Só eles têm. Bico em forma de gancho, que não é exclusivo deles, mas esse conjunto de características juntos não existe nenhuma outra ave que vai ter. Um bico em forma de gancho, por exemplo, se eu pegar um pinguim, ele não tem as divisões e nem o bico em forma de gancho. A gaivota também não, o trinta-réis também não. E quase nenhum desses. Ah, mas tem a fragata, que tem o bico em forma de gancho. Ah, mas ela não tem o bico dividido nas placas. Então, para chegar nesse grupo aqui, ele vai ter essa ornamentação nas placas aqui, tá? Então o bico deles vai ter essas divisões, vai ter em forma de gancho e a narina deles vai ser tubular. É um tubo. Se vocês olharem aqui, ó, as aves vão ver que elas têm, na verdade, a narina um risquinho, né, de cada lado. Tem ave que não tem a narina externa, por exemplo, o atobá ele não tem porque eles mergulham, eles furam a água que nem um míssil, então eles não têm a narina justamente para não entrar água quando ele mergulha, mas a maioria das aves tem. E aí vocês vão ver duas pequenas aberturas. Se vocês olharem esse daqui, ó, depois eu vou passar para vocês, vocês vão ver que são dois tubinhos. E aí o que diferencia essas duas famílias é, vocês vão ver que nos Diomedeidae os tubinhos estão um de cada lado, que nem tem na maioria das aves da narina. Agora nos Procellarídeos, ó, essa família, o tubo está em cima do culmen, que é essa parte aqui, essa placa do bico. Ó, aqui em cima eu tenho uma placa chamada culminicórnio, que é na região do culmen. Culmen é o topo do bico, tá? Quando a gente vai fazer uma medida que se chama culmen, vocês vão olhar nos livros, o culmen do bico é o comprimento dele, tá? Então o culmen é essa parte aqui. Então essa placa aqui, ó, é o culminicórnio. O tubo nos Procellarídeos está em cima do culminicórnio e aqui nos Diomedeidae ele está nas laterais. Então isso diferencia essas duas famílias. Então se vocês olharem, vocês vão ver, tem todas aquelas placas, os tubinhos estão um do lado do outro, isso é um Diomedeidae. O tubo está em cima.
E a exceção desse aqui, que é o petrel gigante, que tem só um tubão, mas se vocês olharem, ele vai ter por dentro duplo, porque vai ir um para o pulmão esquerdo e outro para o direito. Os outros todos é um tubinho duplo, tá? Que isso vai fazer a taxonomia dos gêneros dentro dessa família. Então eu vou pegar o gênero Puffinus, os tubinhos, vai ser preto, vai ser mais curto. Vou pegar o gênero Lugenza, aí vai ser diferente, Pterodroma, Procellaria, é um dos gêneros. Então todos eles vai ter coloração de bico diferente, então essas placas vão estar coloridas de maneiras diferentes, que é o que vai dar a diagnose da espécie, tá? Dentro do gênero e entre os gêneros, tá? Então o que eles têm de placa? Estão vendo que na ponta, inclusive essa aqui é diferente a cor, né? Então ó a diagnose. Quando eu vou falar da espécie, eu vou começar, a unha maxilar é negra, a unha mandibular é negra. Isso aqui vai identificar a espécie ou a fase que essa espécie está da vida. No nosso caso, que a gente vai ver depois que isso aqui é uma das fases dele. Depois ele muda de cor, mas a unha mandibular e maxilar continua com cor diferente do resto. Tá? Então isso é importante quando vocês estiverem olhando um animal, essa descrição para fazer a diagnose para identificar a espécie. Tá? Então ele tem uma unha maxilar, uma unha mandibular. Essa de cima, lembra? Culminicórnio. Essa daqui, unha maxilar, em cima maxila, embaixo mandíbula, tá? Não tem maxila superior e inferior. Como é que é o nome dessa parte aqui, ó, da placa da mandíbula? Ramicórnio, tá? Ramicórnio, culminicórnio. E a placa lateral, latericórnio. Fácil, né? Culminicórnio, cume. Cume, pensa no cume da montanha. Culminicórnio, latericórnio e ramicórnio. E depois unha mandibular e unha maxilar. Tenho que encontrar isso aqui também, porque ele também é um Procellariiformes. Só que aí, e narina tubular, né? Então aqui já achei o tubão, que é a narina. Ele está em cima, aqui ele cobre praticamente todo, ó. Parece que nem tem com unicórnio, tá? Mas as outras espécies, em geral, ele é mais curtinho, vocês vão enxergar a plaquinha. Mas se eu tirasse essa capinha aqui, vocês iam ver que ele tem essa parte aqui, tá? Então, por cima dela tá um tubão aqui, ó. E quase, ele é mais curto, ó, com o albatório, mas imagina que se eu tivesse um tubo até aqui, ó. Até o início da... E olha o tamanho da unha dele. O bico dele é mais curto, mas olha a unha dele é maior que a dessa daqui. Esse bicho se chama de abutre do mar. Urubu do mar, tá? Ele come filhote de outros bichos, vai lá comer o filhotinho do pinguim na colônia, do lobo marinho, eles atacam a full, tá? Então, aqui eu tenho culminicórnio, unha maxilar de cima, mandibular de baixo, latericórnio e ramicórnio. Vocês vão ver até que o ramicórnio nos procellarídeos eles têm como se fosse uma divisãozinha, tá? Então, mesma ornamentação. Então, toda vez que vocês acharem uma ave que tem essas placas e conseguir achar um ramicórnio, latericórnio, culminicórnio, um tubo em cima ou dos dois lados e as duas unhas, vocês estão com um Procellariiformes. E se a narina tiver assim, vocês sabem que é Diomedéide. Se tiver assim, vocês sabem que é Procellarídeo, tá?